Nos colocamos na Tua presença e pedimos que nesta noite, meu Pai, o Senhor venha com Teu poder, com Teu Espírito, orientar, instruir, trazer salvação. O Senhor tem muito para oferecer, o Senhor tem muitas coisas para fazer, para dar, mas diante de tudo que o Senhor tem para fazer, nada é maior do que a salvação. Então que o Senhor possa nesta noite, nestes minutos que nós estaremos aqui reunidos, o Senhor possa trazer a salvação, mover-se através do Teu Espírito, para que haja salvação nesta casa. Que o Espírito Santo seja derramado como em Pentecostes e que todos, meu Pai, que aqui se encontram, sejam cheios da presença do Espírito Santo e da alegria da salvação. E os que creem digam amém, graças a Deus. Está ligado? Dê uma salva de palmas, pessoal, bem forte para o Senhor Jesus. Antes da gente buscar o Espírito Santo, eu quero ler uma passagem bíblica para vocês. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Para que você possa entender, para que o Espírito de Deus desça, para que o Espírito de Deus seja derramado como ele foi derramado em Pentecostes, existe a necessidade, pessoal, de que nós venhamos obedecer. Você tem que entender isso, você tem que ter esse entendimento com você. A condição para que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele possa descer sobre a vida de uma pessoa, é a obediência. Se a pessoa for uma pessoa que tem dificuldade para obedecer à voz do Espírito Santo, para obedecer a palavra, para obedecer a Deus, para obedecer a voz de Deus, é impossível essa pessoa receber o Espírito Santo. Eu estou sendo sincero para você, é impossível, não é nem difícil não, é impossível mesmo, porque eu duvido que o Senhor Jesus, que é quem batiza com o Espírito Santo, ele tenha prazer em colocar o Espírito dele dentro de uma pessoa rebelde. Eu duvido que o Senhor Jesus tenha prazer em batizar uma pessoa desobediente, uma pessoa rebelde com o Espírito Santo, com o Espírito dele. Isso é impossível. Isso é impossível. Na realidade, eu vou falar uma coisa para vocês, sem medo de errar. Esse livro não foi nem o bispo que escreveu, foi um outro bispo, se não me engano, que está para fora do país aí, que escreveu esse livro, que chama assim, Crentes Possessos. Quem você já viu ou já ouviu falar desse livro? Crentes Possessos. Então, é por isso que nós temos muitos crentes possessos, muitos crentes endemoniados dentro das igrejas. Não só Universal também, mas eu digo num todo. O que mais nós temos dentro das igrejas evangélicas são crentes endemoniados, são crentes possessos. Por quê? Desobediência, rebeldia. A desobediência é do diabo. Se Jesus ele é o Pai da obediência, se o Senhor Jesus, por exemplo, durante os 33 anos que ele viveu aqui nesse mundo, tudo que ele fez foi obedecer, inclusive nessa palavra, nesses 2 versículos aí, que a gente vai ler, você vai ver isso. Os 33 anos que ele viveu aqui, ele obedeceu, tudo que ele fez foi obedecer a Deus, obedecer ao Pai. Então, se Jesus é o Pai da obediência, o diabo é o pai da desobediência. Lúcifer é o pai da desobediência, porque diferente de Jesus, que tudo que ele fez nos 33 anos que ele viveu aqui foi obedecer, o diabo, enquanto viveu lá, veja bem,
O diabo, enquanto viveu lá, só fez desobedecer. Rebelião, rebeldia. Então, se Jesus é o pai da obediência, o diabo, Satanás, Lúcifer, é o pai da desobediência. A possibilidade de uma pessoa receber o Espírito de Jesus dentro da igreja na desobediência é zero. E a possibilidade dela receber o Espírito do Pai da rebeldia, da desobediência dentro da igreja, de 0 a 10 é 10. Então é por isso que nós temos crentes possessos dentro da igreja, pessoas que na sua cabeça são cheias do Espírito Santo, pessoas que o espírito enganador que elas receberam por causa da desobediência delas leva elas a entender, a pensar que elas foram batizadas com o Espírito Santo, mas na realidade é um espírito enganador que ela recebeu, é um espírito do diabo que ela recebeu. Então a condição para receber o Espírito de Deus, pessoal, é a obediência. Por exemplo, sabe por que aconteceu o Pentecostes? Sabe por que o Espírito do Senhor Jesus desceu no dia de Pentecostes e ele encheu aquela casa, encheu aquele lugar, e todos que estavam ali foram batizados, melhor dizendo, todos que estavam ali receberam o Espírito Santo. Sabe por quê? Obediência. Eles obedeceram. A obediência deles foi o que fez com que o Espírito de Jesus descesse naquele lugar, enchesse aquela casa e enchesse todos eles da presença dele. Obediência. Porque Jesus foi claro, antes de partir, Jesus deu uma direção, Jesus deu uma ordem, dizendo para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que eles recebessem o cumprimento da promessa, que era o próprio batismo com o Espírito Santo. E eles obedeceram. Eles ficaram ali, veja bem, a Bíblia fala que eles ficaram ali em Jerusalém, arriscaram a vida, porque, pessoal, é muito fácil obedecer naquilo que não te contraria. O problema é que tem pessoas na igreja que a obediência dela é em partes. A obediência dela não é total, não é completa, é uma obediência em partes, que leva ela a obedecer apenas naquilo que é fácil, naquilo que não contraria ela, naquilo que não contraria a carne dela, naquilo que não é contra a vontade dela, ela obedece. Não, isso daí é bacana, isso daí eu gostei, não, isso daí me agradou. Então ela vai lá e obedece, ela não tem dificuldade para obedecer naquilo que não contraria ela. Mas quando se trata de obediência naquilo que contraria, aí, meu caro, ela já tem dificuldade em obedecer, e por isso não recebe o Espírito Santo. Então, aquela ordem que Jesus deu, dizendo para que eles não se ausentassem de Jerusalém, enquanto o Espírito Santo não descesse, aquilo ali foi contra a vontade deles, aquilo ali contrariou. Vê o celular aí, pessoal. Aquilo ali contrariou, hein, gente? Aquilo ali contrariou a vontade dos discípulos. Porque ficar em Jerusalém significava arriscar a vida, correr risco de vida. Se eles ficassem ali, eles iriam ser perseguidos, eles iriam ser mortos, eles correriam riscos de ser mortos por causa da fé professada em Jesus. Mas mesmo assim eles ficaram, mesmo sendo contrariados, mesmo contra a vontade deles, eles ficaram ali. E por causa dessa obediência, o Espírito Santo desceu sobre eles, desceu sobre aquela casa, aquele lugar, o cenáculo, e encheu todos eles. É obediência.
Se você vê na Bíblia, pessoal, todos que receberam o Espírito Santo, todos que foram batizados com o Espírito Santo, todos que foram batizados com o Espírito Santo, foram batizados por causa da obediência. Foram cheios do Espírito Santo por causa da obediência. A gente está falando aí de Gideão, nós estamos falando aí da fogueira santa que está para começar, vai ser na fé de Gideão, da consagração dos dizimistas também, que é na fé aí dos 300 valentes de Gideão, que Deus separou lá na fonte. Gideão recebeu o Espírito de Deus. Gideão foi cheio do Espírito de Deus quando obedeceu. Depois você lê lá, você vai lá na Bíblia e você lê lá toda a história de Gideão lá em Juízes, você vai ver isso. Quando Gideão obedeceu a Deus, como que ele obedeceu? Destruindo o altar de Baal, que era dos pais, destruindo o poste ídolo, a imagem de escultura que os pais adoravam, que os pais tinham como Deus, adoravam como se fosse Deus, devotavam como se fosse o próprio Deus. Então Gideão, mesmo contra a vontade, na realidade não contra a vontade dele, porque se tem uma coisa que Gideão nunca concordou foi com a idolatria, mas não contra a vontade dele, mas por consideração aos pais, não foi fácil para ele fazer aquilo. Ele foi contrariado por Deus por consideração aos pais de sangue. Ele foi contrariado por Deus, ter que acordar de madrugada ali, escondido dos pais, sem que os pais vissem, ir até o altar lá dos pais, quebrar o altar, quebrar o poste ídolo, a imagem de escultura. Aquilo ali foi contra a vontade dele por consideração aos pais dele, mas porque ele obedeceu, a Bíblia fala que na hora, assim que ele quebrou o altar, destruiu o poste ídolo, pessoal, na hora o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. É obediência. Só recebe o Espírito Santo quem obedece. Quando você obedece, quando você vive debaixo da obediência, você não precisa, nós vamos buscar, nós vamos orar, nós vamos ministrar o derramamento do Espírito Santo daqui a pouquinho, mas você sabia que quando você vive debaixo da obediência, você não precisa depender da busca que nós fazemos quarta e domingo apenas para você receber? Quando a pessoa obedece a Deus, pessoal, de uma forma natural, ela recebe o Espírito de Deus. O bispo escreveu um livro que chama assim, Batismo com o Espírito Santo. Presta atenção, batismo com o Espírito Santo. Nesse livro nós temos relatos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. A maioria dos relatos que estão ali no livro, as pessoas não falam que foram batizadas no domingo de Pentecostes como hoje. Eu estava na igreja num domingo de Pentecostes e eu busquei e o Espírito Santo desceu sobre mim. Não. Elas não falam que foram batizadas numa quarta-feira, noite de salvação. Mas lá tem relatos de pessoas que falam que foram batizadas dirigindo, a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, dirigindo. Lá tem relatos de pessoas que falam, de uma pessoa que fala que ela foi batizada com o Espírito Santo, sabe como? A pessoa fala assim: eu estava lá no banheiro sentado no vaso, eu estava ali defecando e o Espírito de Deus veio sobre mim.
Olha só que bacana, né? Olha só para você ver. Enquanto que a outra, domingo de Pentecostes, que acontece uma vez no ano, ele se produz todinho. Quarta-feira, ela se produz todinha. Coloca a melhor roupa, passa um perfume bacana, aí ela vem cheirosinha, ele vem cheirosinho, arrumadinho, direitinho. E na hora da busca ele levanta a mão e ele fala: vem, eu te quero, o Espírito Santo me batiza e tal. E não recebe. Mesmo cheirosinho, mesmo bonitinho, arrumadinho, não recebe. O outro no vaso recebe o Espírito Santo. Como é que pode? Sabe como? Obediência. Se você obedece, meu caro, se você obedece, você recebe. Agora, se você não obedece, você pode todo domingo de Pentecostes, como hoje, estar na igreja, se produzir, se preparar, se arrumar, se perfumar, que você não recebe. Está mais fácil receber o espírito do diabo do que o espírito de Deus, porque existe Deus e existe o diabo. Existe o espírito de Deus e existe o espírito do diabo. Se eu não tenho o espírito de Deus, se eu não recebo o espírito de Deus, automaticamente eu vou ter o espírito do diabo, porque só existe esses dois. É igual servir. Existe Deus e existe o diabo. Se eu não sirvo a Deus, automaticamente eu estou servindo o diabo. Se eu não sirvo a Deus, de uma forma automática eu estou servindo o diabo, ainda que eu pense que não, ainda que eu ache que não, ainda que eu suponha que não, mas existe Deus e existe o diabo. Amém, pessoal? Então vocês têm que ter essa consciência com você, porque senão você vai ficar dentro da igreja aí mais um ano, mais 2, mais 3. Ano que vem nós vamos celebrar de novo o domingo de Pentecostes. Vai ter outro pastor aqui com você e você não vai receber. Aí no ano seguinte pode ser que tenha outro pastor diferente, você não vai receber. E o tempo vai passar e você não vai receber. E não tendo o Espírito Santo, nem salvação você tem. Porque o Espírito Santo é o penhor. Pelo menos é o que a Bíblia fala, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da salvação. Está dando para entender? Então, a condição para receber o Espírito Santo: obediência. Se você obedecer, você recebe. Se você não obedecer, você não recebe. Não leva a mal não, mas você não recebe. E quando eu digo obedecer, é em tudo, tanto naquilo que não contraria, como principalmente naquilo que contraria você. Porque obedecer naquilo que não contraria é a coisa mais fácil que tem. A coisa mais fácil que tem é obedecer naquilo que não contraria. Difícil é obedecer naquilo que contraria. Amém, pessoal? E aí que você tem que obedecer para você receber. Essa palavra, por exemplo, esses 2 versículos aí que nós vamos ler, olha só para você ver como é forte que a Bíblia fala aí, ó. A Bíblia fala assim, pessoal. Olha só para você ver como é forte isso daqui, ó. Ainda que era filho, Jesus é o Filho de Deus. Amém, pessoal? Jesus é o Filho de Deus. Na realidade, Jesus é o Deus Filho. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia fala, ainda que ele era filho, em outras palavras para você entender, ainda que ele fosse Deus, o Deus Filho, o Filho de Deus, olha só o que ele fez: aprendeu a obediência por meio daquilo que padeceu. Amém, pessoal? O que você entende disso? O que nós entendemos disso daqui? Ele tinha todos os motivos do mundo
para não obedecer como ele obedeceu, porque ele era o Filho de Deus. Ele estava e está até hoje inserido na Santíssima Trindade. Como Deus é Deus, ele também era e é Deus. Então ele tinha todos os motivos do mundo para não ter que se submeter ao martírio que ele se submeteu, para não ter que sofrer o que ele sofreu, para não ter que padecer como ele padeceu, para não ter que fazer tudo aquilo que ele fez, para não ter que enfrentar, que suportar tudo aquilo que ele suportou. Sendo Deus, ele tinha todos os motivos do mundo para não fazer aquilo, mas mesmo assim ele fez, mesmo assim ele obedeceu. Vamos ler de novo aí. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por tudo aquilo que padeceu. Só que não para por aí não, olha só o versículo 9 como é forte. E sendo ele consumado, quer dizer, olha aqui para mim pessoal, após a morte por obediência, após ter padecido, ter penado como ele penou, por obediência, e após a morte dele, olha só o que aconteceu. Sendo ele consumado, quer dizer, após a morte, veio a se tornar a causa da eterna salvação. Olha aqui para mim. A obediência de Jesus, que o levou a padecer calado, sem questionar, e o levou à morte, tornou ele, pessoal, como está escrito aqui, a causa da eterna salvação. A salvação vem dele. A obediência dele tornou ele a causa para a eterna salvação. Não há salvação sem Jesus. Lembra que ele falou assim, ó? Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. O que é isso? Salvação, se não for por meio de mim. E a Bíblia aqui está confirmando isso. A obediência dele até a morte o tornou a causa da eterna salvação. Mas salvação para quem? Está escrito aí, ó. Salvação para todos aqueles que lhe obedecem, como ele obedeceu. Olha só para você ver. Aí você entende por que a pessoa não recebe o Espírito Santo. Aí você entende por que a pessoa está dentro da igreja aí e não recebe o Espírito Santo e nem a salvação. Porque a salvação vem do Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é a causa da eterna salvação. Mas a pessoa não recebe a causa para a salvação, o penhor, a garantia para a salvação, que é o Espírito de Jesus. Porque é somente para quem obedece. Entenda isso. A desobediência é do diabo. Você nunca vai receber o Espírito de Deus na desobediência, se rebelando contra Ele, se rebelando contra a palavra, deixando de fazer o que Ele manda, deixando de fazer o que Ele ensina, deixando de fazer o que Ele determina, deixando de servir como você sabe que você tem que servir, porque servir é você agradar o Senhor, servir é você fazer a vontade do seu Senhor. Servir é você se submeter ao seu Senhor, servir é você fazer tudo aquilo que o seu Senhor manda, tudo aquilo que Ele manda você fazer. Isso é servir. Amém, pessoal? É simples assim. Se você fizer isso daqui, já era. Já de uma forma natural, de uma forma automática, você recebe o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, porque é somente para aqueles que, como Ele, obedecem, mesmo quando contrariados, mesmo quando contra a sua vontade. Ele vai lá e ele obedece.
como Jesus fez. Provavelmente, né, ele pensou assim: poxa, mas eu ir lá e eu descer nesse mundo aí em forma de homem, sendo Deus, sendo parte da Santíssima Trindade, descer lá em forma de homem, carnal, mortal, me fazer por maldito, por maldição. Mas ele não questionou, ele não murmurou, ele não blasfemou, ele apenas obedeceu. Ainda que fosse filho, aprendeu a obediência em tudo aquilo que padeceu. É isso que ele quer de você, para que ele possa, colocar em você o Espírito dele, que, diga-se de passagem, já era para muitos aqui terem recebido há muito tempo, porque pelo tempo que tem de igreja, já era para estar fazendo até a obra. Não era só para ter o Espírito Santo, era para estar fazendo a obra como obreiro, era para estar fazendo a obra de Deus. Cheio do Espírito Santo, era para estar fazendo a obra de Deus, como um obreiro, uma obreira da igreja. Fique de pé no seu lugar, coloque as mãos no seu coração, feche os olhos para a gente falar com Deus, tá bom? Feche os olhos, pessoal.